capítulo 18. Nós vamos ler apenas um versículo, versículo 2. Jeremias, capítulo 18, versículo 2. Sempre nesse capítulo, nós sempre falamos sobre o vaso na mão do oleiro. Só que hoje o tema vai ser diferente. Vai ser sobre a casa do oleiro. Amém? Jeremias 18, versículo 2, que nos diz assim: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. A igreja pode sentar. Irmãos, não sou cantor, fui chamado para pregar, mas eu gosto muito de louvar. E eu queria louvar o Senhor nesta hora, com um hino que o título dele, o próprio nome já fala, é Aleluia. Onde, quando nós pronunciamos Aleluia, queremos dizer louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Quem sabe me ajude a louvar o Senhor. Pai, eu quero te amar, tocar o teu coração e me derramar aos teus pés. Mais perto eu quero estar, Senhor, te adorar com tudo que eu sou e te render glória. Aleluia. Em ti eu estarei, pois tu és meu refúgio, ó Deus. E não importa onde estiver, no vale ou no monte adorarei, a ti eu canto glória. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Quem pode adorar o Senhor, adore. Glória a Jesus. Preciso do teu olhar, ouvir as batidas do teu coração, me esconder nos teus braços, ó Pai. Toda minha alma deseja ti, junto com os anjos cantarei, tu és santo, exaltado, aleluia. Aleluia, 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 adoramos, ó Deus. Aleluia, aleluia, aleluia.
Amém? Oh, glória, louvado seja o Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, hoje, então, o tema, a casa do oleiro. O Senhor dizendo para Jeremias: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Muitas das vezes, quando nós lemos essa mensagem, nós não percebemos todos os detalhes que tem essa mensagem. Até mesmo eu, por muitas das vezes, já preguei, já trouxe estudo dentro do tema, mais especificamente falando sobre o vaso. Mas algo que o Espírito Santo, ele colocou em meu coração, foi exatamente sobre a casa do oleiro. E nesta noite o Espírito Santo te convida a você fazer uma visita à casa do oleiro. Glória. Porque foi isso que o Senhor fez com Jeremias: levanta-te, vem fazer uma visita em uma casa que você precisa conhecer. Uma casa diferente, uma casa de aprendizado, uma casa de lição, uma casa de transformação, uma casa de restauração, uma casa que muitos não querem ir até ela, mas que você indo, você vai receber uma mensagem para passar para o meu povo, que quem quiser ser vaso tem que ir na casa do oleiro. Só que muitas das vezes, irmãos, quando nós, por exemplo, queremos ir fazer uma visita numa casa, quando você sabe qual é a casa que você vai, você sabe o que vai te encontrar lá, de certa forma você fica assim mais tranquilo. Muitas das vezes tem casas que você é muito bem recepcionado e na verdade aquela visita, ela acaba se tornando para você um privilégio. Porque quando você chega lá, você vai encontrar ali uma hospitalidade, você vai encontrar ali um seja bem-vindo, você vai encontrar ali naquela casa, né, um copo de água bem gelado, para quem gosta assim, ou fresco, para quem não gosta de água gelada. Muitas das vezes você vai encontrar aquele ambiente aconchegante, você vai encontrar aquele ambiente climatizado, você vai encontrar aquele ambiente aonde daqui a pouco o dono ou a dona daquela casa vai poder dizer para a sua empregada, para o seu empregado, ou ele mesmo vai dizer assim: vamos à mesa, sente-se à mesa, porque é a hora do lanche, é a hora da recepção. E ali muitas das vezes você vai ter o que você quer. Oh glória, muitas das vezes tem casas que são tão prósperas, que quando você chega lá, o banquete é imenso. E a pessoa diz assim: olha, escolhe o que você quiser. E muitas das vezes nós ficamos perdidos diante do self-service, né? Nós ficamos perdidos de tantas guloseimas, nós ficamos perdidos de tantas opções. E tem hora que a gente quer experimentar um pouquinho de cada coisa daquela mesa. Mas esta noite, o Senhor, Ele vai nos levar não numa casa como esta. O Senhor vai levar numa casa que eu creio que se você fosse convidado aí nela, para o objetivo de Deus, talvez você falaria: Senhor, agora eu não estou preparado. Senhor, leva outro no meu lugar, põe outro no meu lugar. Mas mesmo assim o Senhor te diz que você é vaso e Ele não abre mão de você. Aleluia. Se você escute o que Deus mandou te dizer, aleluia. Se você não quiser descer e ir à casa do oleiro para conhecer, se você não quiser caminhar com as suas próprias pernas, pode ser que o Senhor vai preparar um veículo para te levar. Não pense que é o cavalo que levou Mardoqueu quando esteve honrado. Não pense que é o carro de fogo que levou Elias, mas pode ser o próprio grande peixe que levou Jonas. Aleluia. Eu te convido nesta noite
a você deixar o Espírito Santo falar com você através dessa mensagem. Aleluia. Vamos comigo? Vamos à casa do oleiro? Amém? Então vamos à casa do oleiro. Oh glória. Levanta-te e desce à casa do oleiro. Mas para quê, Senhor? Porque lá te farei ouvir as minhas palavras. Irmãos, assim como Deus falou com Jeremias, Ele quer falar conosco. Veja que interessante, Jeremias capítulo 18, versículo 1. A missionária estará, como de costume, na responsabilidade das referências. Jeremias capítulo 18, versículo 1. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo. Palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo. E no final do versículo 2, o Senhor, ele conclui. Lá onde? Na casa do oleiro. Lá te farei ouvir as minhas. Deus quer falar contigo nesta noite. O Senhor tem algo para poder falar contigo. Eu já ouvi muitos crentes pedindo para ouvir a voz de Deus. Ah, Senhor, eu quero ouvir a tua voz. Porém o Senhor, Ele vai falar contigo só na casa dele. O Senhor vai falar contigo na casa do oleiro. Aleluia. Todo mundo quer ouvir a voz de Deus, não na casa do oleiro. Porém, para você ouvir a voz de Deus, você precisa passar por alguns períodos na mão dele. E quando isso começa a acontecer, irmãos, a quantidade de crente que pede para poder sair da casa do oleiro não são poucos, são muitos. Porque começa a entender que o processo é dolorido e é doloroso. Mas se você quiser ouvir a voz do Senhor, você precisa estar lá na casa do oleiro. E outra coisa importante, Apocalipse capítulo 2, versículo 29. Olha que a palavra vai nos dizer sobre ouvir a voz de Deus. Apocalipse 2, 29. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Se você quiser ouvir a voz de Deus, diz a palavra, quem tem ouvidos, ouça. Você tem que prestar atenção. Não adianta você fazer ouvido de mercador. Porque você percebe quando você vai ao mercado, quando você vai a uma feira, por exemplo, a quantidade de pessoas que estão ali gritando, um oferecendo banana, o outro oferecendo um abacaxi, o outro oferecendo peixe. É muitas pessoas falando, mas ninguém está prestando atenção no que o outro está falando. Todo mundo está atento, está se preocupando em anunciar ali a sua mercadoria. Então não faça ouvido de mercador, esteja atento ao que Deus está falando contigo. Aleluia. Às vezes o Senhor, Ele começa a nos falar certas coisas que nós queremos fechar os nossos ouvidos. Nós queremos, louvado seja Deus, despistar e dizer assim, comigo, essa palavra não é para mim. Muitas das vezes quando Deus está falando sobre bênção, sobre vitória, sobre prosperidade, sobre cura, sobre avivamento, geralmente nós queremos receber esta palavra, opa, para mim. Quantas das vezes Deus toma um vaso e profecia na igreja, e às vezes Ele não aponta para quem Ele está sendo usado. Mas aí o Senhor diz assim no meio do seu povo, olha para ti que está me pedindo a vitória, olha essa vitória que desce. E nós queremos logo tomar posse da palavra, essa profecia foi para mim. Mas muitas das vezes, quando o Senhor, Ele desce uma palavra, não somente de cobrança, mas Ele desce aquela palavra assim, olha, vou eu te passar no fogo, vou eu te passar no vento, vou eu te passar na moinha, olha esse processo. Nós balançamos o nosso dedinho e dizemos assim, essa aí não foi para mim. Deve ter sido para a irmã da direita, para o irmão da esquerda, essa profecia não foi para mim não. Mas eu quero te dizer, se Deus está falando contigo, aceita o que Ele está falando. Jeremias, levanta-te, desce à casa do oleiro, porque lá te farei ouvir as minhas palavras. Aleluia. Jeremias, ele ouviu a voz de Deus e ele desceu à casa do oleiro. E lá, quando ele chegou,
quando ele chegou e viu a cena, quando ele viu trabalhar, quando ele viu o movimento, quando ele viu tudo que estava acontecendo, a Bíblia diz que Deus falou com ele. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor falou com ele de uma maneira especial, mas ele teve que ir lá. Glória a Jesus. O Senhor poderia falar com ele ali mesmo. Deus não precisaria falar: Jeremias, levanta e desce a casa do oleiro. Mas ele poderia falar: olha, Jeremias, é assim, assim. Você já ouviu falar, Jeremias? Glória. Você já ouviu falar, Jeremias, como que o oleiro faz? Por exemplo aqui, quem já viu aqui um oleiro trabalhar no vaso pessoalmente? Levanta a sua mão. A irmã já viu? Já teve numa olaria? Então, ninguém. Mas se eu perguntar à irmã que se enganou e levantou as mãos, e a irmã sabe como que o oleiro trabalha no vaso? A irmã deve ter estudado, e a irmã sabe. Só que nós sabemos de ouvir falar, e Jeremias com certeza, ele sabia de ouvir falar. Mas o Senhor disse assim: você não vai saber de ouvir falar, você vai presenciar. Louvado seja benefácia. Está entendendo que Deus está falando contigo nesta noite? O Senhor, Ele vai te levar num processo. O Senhor vai te levar num mistério aí. Aleluia. Quem gosta de mistério, dá glória a Deus. Se prepare que o mistério é mais profundo que você vai entender. Que você possa entender. Porque esse mistério não é pular, não é sapatear, não é falar em outras línguas. O Senhor vai te levar lá na olaria. Você vai ver de perto aquilo que Jeremias viu. O trabalhar no oleiro na vida de um vaso. Mas essa noite nós estamos conhecendo a casa do oleiro. A casa do oleiro não é lá grandes coisas. Não tem um sofá para você sentar. Não tem talvez a água que você gostaria de ter para beber. Não tem aquela mesa repleta, né, para você escolher aquilo que você bem entender. Você, quando vai para a olaria, para a casa do oleiro, você vai com o objetivo de conhecer e de você ouvir. Aleluia. Jeremias, quando ele chegou na casa do oleiro, a Bíblia não diz, mas eu fico imaginando que o oleiro, quando viu Jeremias, disse assim: olha, o senhor aqui, profeta, o senhor veio me entregar um mistério, o senhor veio me entregar uma profecia. Jeremias falou assim: não, senhor, eu vim aqui porque Deus mandou vir cá, mas não para poder entregar uma profecia. Ele mandou eu observar o seu trabalho. E aquele homem deve ter dito para Jeremias, profeta, por gentileza, então venha, chegou na hora certa, porque eu vou trabalhar agora num vaso. Entra e observe. O senhor sabe como que é, né? Aqui é olaria, não tem como lhe oferecer conforto. Porém, preste atenção que eu já vou começar a trabalhar. Aleluia. E assim o Senhor te diz nesta noite que Ele vai te levar para que você possa ver como Ele trabalha. Irmãos, é muito fácil quando nós ouvimos falar de um processo na vida de um irmão, de uma irmã. Mas ô coisa difícil quando esse processo acontece na nossa vida. Aleluia. Mas quem quiser ser vaso, vai precisar conhecer o trabalhar de Deus. Quando Jeremias chegou e viu o oleiro trabalhar, ele começou a compreender o trabalhar de Deus também. Aleluia. Vou te dar um outro exemplo aqui. Não adianta você se formar numa faculdade se você não exercer a sua profissão. Você vai ter um diploma, você vai ter até um conhecimento, mas na prática você não vai estar preparado, estar apto. Eu quero dizer que não adianta você apenas falar, você precisa experimentar as coisas de Deus na sua vida. Levanta e desce. Jeremias capítulo 18, versículo 2. Levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Quando o Senhor falou para Jeremias, levanta-te, naquele momento eu não sei se Jeremias estava sentado,
se ele estava deitado, mas ou ele estava sentado ou ele estava deitado, porque se Deus não mandava ele levantar. Não sei também se ele estava de joelho ou prostrado no chão, e o Senhor mandou: levanta-te, vem, vai à casa do oleiro. E eu traduzo aqui, comparo aqui como esse levantar, como que o Senhor não nos quer ver prostrados. Olha o que diz a palavra, Ezequiel capítulo 2, versículo 1. Livro do profeta Ezequiel, o capítulo 2, o versículo 1. E então entrou em mim o Espírito, quando falava comigo, e pôs-me em pé e ouvi o que ele me falava. Ezequiel 2:1. É capítulo 2, versículo 1. Não, liguei 2:2, peraí. E aconteceu no 30º ano, no quarto mês, no dia 5º do mês, que estando eu no meio dos cativos, junto... Capítulo 2. Está lendo o capítulo 1. Ezequiel capítulo 2, versículo 1. Então lê novamente para nós. E disse-me: filho do homem, põe de pé e falarei contigo. Agora sim, glória a Deus. Meus irmãos, a Bíblia diz que o Senhor falou também para Ezequiel: filho do homem, põe-te em pé que eu falarei contigo. O Senhor fala com o homem deitado, sentado, ajoelhado, prostrado, de pé. Quando Deus quer falar, Ele fala. Só que em alguns momentos o Senhor exige uma posição nossa para Ele poder fazer algo. O Senhor exige uma posição nossa, muitas das vezes, para Ele falar conosco. E quantos estão prostrados de uma forma espiritual? Quantos não estão da maneira que Deus quer? Muitas pessoas estão, às vezes, dentro da casa do Senhor, porque não tem outro lugar para estar, mas estão com uma vida espiritual arruinada, estão com uma vida espiritual destruída, estão com uma vida espiritual de uma forma que o Senhor não tem como falar. Aleluia. Mas eu quero dizer para você que o Senhor, nesta noite, Ele te chama a atenção. É necessário hoje você se colocar de pé diante de Deus. Porque até quando você vai ficar dessa forma perante o Senhor? Até quando você vai ficar desta maneira? Irmão, geralmente as pessoas que não aguentam ficar muito de pé, na maioria das vezes elas estão com um problema muito sério de anemia. Elas não conseguem, não têm ânimo, não têm força, porque sente fraqueza, sente vertigem, e logo elas querem ficar sempre sentadas ou deitadas. Então falta vitamina. E quantos crentes não estão com uma anemia espiritual, que não conseguem mais se levantar para poder fazer o querer e a vontade do Senhor? Você percebe que Deus quer falar, mas como Deus vai falar se você não levanta para poder orar? Como que você quer ouvir a voz de Deus se você não levanta um propósito de jejum pela sua vida? Como que você quer ouvir a voz de Deus se você não levanta para pegar a Bíblia para examinar um pouquinho durante o dia? Enquanto você não se levantar, Deus não vai falar com você. Filho do homem, levanta-te, que eu vou falar contigo. Jeremias, levanta-te. Veja que Deus poderia levantar ele. Vem cá, meu filho, segura aqui na minha mão, eu vou te levantar. Tem coisa que ele faz e tem coisa que nós temos que fazer. Aleluia. O sobrenatural, o impossível, ele faz, mas nós temos que fazer a nossa parte. Se ele está falando levanta, e se você não quiser levantar, ele não vai te obrigar a levantar, mas também tu não vai ouvir a voz dele. Se você quiser continuar com esta vida espiritual dessa forma,
Tudo bem, a escolha é tua, mas não cobre depois que Deus não quer falar contigo. Levanta-te e desce. Essa expressão desce é aquela expressão de ação. Vai lá, vá até o local. Mas descer, nós imaginamos que uma pessoa que esteja no alto, no morro, por exemplo, e ela tem que descer aquele morro, ela tem que descer aquela montanha, ela tem que descer até um determinado local. Mas de uma maneira simbólica, espiritual, nós vamos falar aqui sobre que o Senhor, Ele requer humilhação da nossa parte. Tiago capítulo 4, versículo 10. Tiago capítulo 4, versículo 10. Humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. Muitas pessoas, irmãos, querem ser exaltadas, querem exaltação. A gente canta aquele hino: a glória da segunda casa será maior da primeira. A vitória está garantida, esta promessa é verdadeira. É o degrau da exaltação. Muitos querem subir o degrau da exaltação, mas não querem descer o degrau da humilhação. Muitas das vezes o Senhor, antes de fazer a gente subir, o Senhor quer que nós desçamos primeiro. Você quer ser um crente forte? Você tem que primeiro aprender a descer, a se humilhar. A palmeira, ela é conhecida exatamente por isso, porque antes de crescer para cima, ela cresce para baixo. As raízes delas, primeiro elas se aprofundam e dão resistência até mesmo num vendaval. Você percebe algumas fotografias de furacão naqueles países que tem muitas palmeiras, por exemplo, que elas estão praticamente inclinadas, mas você percebe uma resistência muito grande delas não serem tiradas do local. Pode arrancar até a folha, mas porém a raiz está ali. Aleluia. O vento, irmãos, quando o crente ele se humilha na presença do Senhor, ele é exaltado. O vento até vem, pode até arrancar as nossas folhas, mas quem tem raiz, glória a Jesus, quem tem raiz está firme na presença do Senhor. Mas irmãos, o ser humano não gosta de ouvir isso. O ser humano não quer entender que humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. Ser humilde, humilhar perante o Senhor, é você ser submisso a Ele. É você ser como aquele servo, como aquele escravo, que está disposto a obedecer ao seu Senhor. Aleluia. E quantos não querem obedecer ao seu Senhor? Quantos não querem obedecer a Deus? Muitas das vezes nós percebemos pessoas que a cada dia, em vez de estar sendo exaltadas, estão sendo humilhadas, no sentido de não receber a exaltação de Deus, porque não querem aprender a lição da humildade. Aleluia. Irmãos, o Senhor ele não suporta quem não é humilde. A Bíblia diz que quem é exaltado, o Senhor ele abate. Nós vemos o exemplo de Nabucodonosor. Deus deu, olha que ele não servia a ele, mas o Senhor, pela sua vontade, Ele deu na mão de Nabucodonosor aquele reino. Exaltou ele, mesmo não servindo a ele. O que Nabucodonosor fez? Um dia, ele diante do palácio, aleluia, ele olha para o seu reino e diz assim: eu construí pela força do meu poder. Tudo isso aqui, eu que construí porque eu sou poderoso. Irmãos, naquele momento o Senhor desceu a voz para ele, para que ele pudesse não mais fazer aquilo, mas reconhecer que aquilo ali que ele tinha, porque era Deus que estava dando. Passou um tempo, ele esqueceu da voz, e ele fez a mesma coisa, mas a voz desceu e disse assim: porque tu exaltaste, se exaltaste nesse momento, você vai perder tudo que você tem.
Você vai passar 7 tempos como um animal. Você vai passar 7 tempos sem a consciência, para que tu aprenda que tudo vem das minhas mãos. E assim aconteceu na vida de Nabucodonosor. Eu creio que nenhum de nós quer ter essa experiência, mas vamos aprender a humilhar na presença do Senhor. Aleluia. Vamos aprender a reconhecer que tudo é dele. Quanto mais Deus te usar, a honra e a glória é dele. Quanto mais você subir, mais desça diante do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Desce à casa do oleiro. Eu entendo que para você ir para a casa do oleiro, você tem que ser humilde. Não, o exaltado não consegue chegar na casa do oleiro. Sabe por que não consegue? Assim que chegar lá na casa do oleiro, vai dizer assim: mas eu tenho que descer primeiro para poder chegar. Não é subir não. Não vai ter carruagem para me buscar aqui não. O exaltado não vai chegar na casa do oleiro, e por isso não vai ver Deus trabalhar na sua vida. Mas o humilde é diferente. É para descer, Senhor, até a casa do oleiro, então eu vou lá. Aleluia. Quantos quilômetros, Senhor? Tantos quilômetros, eu vou lá. O Senhor está mandando, então eu vou lá. O exaltado não vai conseguir entrar na casa do oleiro, sabe por quê? Porque a casa do oleiro não tem destaque. É a mesma coisa da gente falar assim: irmãos, vamos fazer uma visita no apartamento da fulana de tal, né, do apartamento do fulano de tal lá na Barra, lá em Copacabana. Vamos lá? Aleluia. Vamos sim, vamos. Porque todo mundo já tem em mente. O que deve ser muito chique, né? Eu vou pisar naqueles tapetes que é um palmo de fofura, de maciez. Mas irmãos, se a gente fala assim: irmão, vamos para a favela agora, vamos para a comunidade agora, mas tem um negócio: a casa que a gente vai visitar está caindo aos pedaços, não tem nem piso, é o barro, é chão. Quem quer ir? Ah, pastor, não tem essa chamada, pastor? Ah, pastor, não tem essa chamada não, pastor. Quantos não fazem assim? Aleluia. Mas irmãos, quem quer ir para a casa do oleiro tem que ir para poder sofrer do que for necessário. Você vai entender que às vezes daquelas coisas humildes Deus está. Às vezes você está esperando a casa do oleiro como o palácio real, mas às vezes Deus não vai estar lá te esperando. É melhor ir para o lugar humilde e você encontrar Deus lá, do que você ir para o palácio e o Senhor não estiver lá. Oh glória, louvado seja o nome do Senhor. O humilde, ou seja, o exaltado, ele não tem condição de ir para a casa do oleiro. Porque quando entrar, ele vai ver que não é brincadeira. Ele vai olhar para um lado, vai olhar para o outro. Barro, poeira, sujeira, mão suja de barro, barulho, calor. Não, isso não é para mim não. Não dá para ficar aqui. Mas o humilde vai entender que isso tudo faz parte. Leve esta mensagem para o âmbito espiritual, que você vai entender que o Espírito Santo está falando. Aleluia. Tem crentes, irmãos, que não vão para a casa do oleiro, sabe por quê? Lembre-se, se você não for para a casa do oleiro, você não vai ser vaso. Quer ser vaso, tem que ir. Mas se você não for, você não vai ser vaso. E muitos não vão ser um vaso, um instrumento na mão do Senhor, sabe por quê? Porque não são humildes em aceitar o que Deus quer fazer. Tem pessoas às vezes, irmãos, que bate o pé, põe Deus, quer colocar Deus contra a parede, e muitas vezes diz assim: eu só te sirvo se tiver filé mignon. Nesse negócio de ovo, que não é comigo não. Muito bem, parabéns, você está reprovado para a casa do oleiro. Continue tu no palácio, continue no seu conforto, porque você está reprovado para ser um vaso. Mas quem é humilde
Não importa o processo, o negócio é passar no processo e ser aprovado. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Desconfie de alguém que diga assim: ah, eu não tive nenhuma luta no meu chamado. Desconfie de um testemunho, de uma experiência que diz assim: não, ó, Deus me deu tudo no estalar de dedo, tudo apareceu assim, não passei nenhum processo. Desconfie que com certeza deve ser uma inverdade, deve ser uma mentira, deve ser uma ilusão, porque o que Deus, irmãos, concede, o chamado, o processo de Deus na nossa vida, ele é doloroso. Aleluia. É necessário você entender, se nós vemos alguém falar que não passou por um processo, das duas uma, ou essa pessoa está mentindo, ou o chamado dela não é de Deus. Porque tudo que é de Deus, irmão, vem com dificuldade. Tudo que é de Deus tem luta. Você quer ver o sinal que Deus está te aprovando? É a luta que você está passando. Tem crente que pensa diferente. Ah, se eu chegar com caixa, me derem caixa de bombom, buquê de flor, parabéns, aí eu estou aprovado. Ei, é a perseguição, é a luta, é o processo que você vai entender que Deus está contigo, que Deus está aprovando. Humilhai-vos perante o Senhor e Ele... Aleluia. Quer vitória? Então desce. Aleluia. Desce, tira a arrogância do seu coração, tira a soberba, tira a vanglória, tira o eu, tira tudo e vai para a casa do oleiro, porque lá o Senhor você vai ouvir a voz de Deus. Casa do oleiro, lugar do oleiro trabalhar. Jeremias capítulo 18, versículo 3. Desce à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Irmãos, a casa do oleiro, oficina de vaso, é lugar do oleiro trabalhar. A casa do oleiro, na verdade, um oleiro ele tem duas casas. Vamos dizer assim, que ele tem a sua casa, onde ele tem a sua família, onde que ele descansa. Mas essa não é a casa dele que ele trabalha, é a casa que ele descansa. Mas a casa que o oleiro trabalha é essa aqui que nós estamos falando nesta noite. Aleluia. Então, casa do oleiro é o lugar do oleiro trabalhar. Não conseguiu entender? Eu vou te explicar aqui agora. Se você quer ver Deus trabalhar na sua vida, vai para a casa do oleiro. Não adianta você ficar orando: Senhor, trabalha na minha vida, trabalha na minha família, trabalha, se você não quer descer a casa do oleiro. Lugar de Deus trabalhar é lá. Evangelho de João capítulo 5, versículo 17. Aleluia. E Jesus lhe respondeu. 5:17. Jesus lhe respondeu: meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Jesus então confirmou que ele trabalha, que o pai trabalha e ele trabalha. E nesta noite ele está trabalhando através dessa palavra na sua vida. Aleluia. Irmãos, quando você aceita ir para a casa do oleiro, você começa a ter vitória. Porque se Deus trabalha porque Ele está formando alguma coisa. Deus está trabalhando, Deus está planejando a sua vitória. Se você está na casa do oleiro, está lá, Deus está trabalhando naquilo que você está pedindo para Ele. Aleluia. É bem assim que acontece na nossa vida. Louvado seja Deus. Eu já vi muito questionamento. Eu já vi algumas pessoas questionarem alguns vasos de Deus assim: engraçado, Deus usa ele, Deus usa ela para fulano, bertano e ciclano. A vitória vem, o outro conta a vitória e ela mesma e ele mesmo ainda não contou a vitória. Sabe por quê? É o vaso na mão do oleiro. Sabe por quê? Porque o Senhor está trabalhando.
Se alguém te perguntar, se alguém até mesmo te dizer assim, vem cá meu irmão, minha irmã, vem cá. Você fala tanto desse Deus, cadê a sua vitória? Diga para essa pessoa assim, Ele está trabalhando na casa do oleiro. Aleluia. A minha vitória ela vai chegar. Você possa dizer isso para a pessoa, a minha vitória ela vai chegar. E o oleiro ele é muito detalhista. Ele não quer me dar qualquer vitória não, por isso está demorando. Porque quando a minha vitória chegar vai ser algo, aleluia, algo muito interessante. Casa do oleiro é lugar do Senhor trabalhar no nosso caráter, irmão. Aleluia. Muitas das vezes a gente vem lá de fora, né? A gente vem lá do mundo cheio de carrapiche, irmão. Cheio de coisinha, de jeitinho, de nhenhenhen. Não é dessa forma. Muitas das vezes a gente até se batiza nas águas, arrependido, né? Mas fica aquelas coisitas, aquelas coisinhas. Mas o Senhor sabe trabalhar. Como você é preciosa e você é precioso, o Senhor não te quer dessa forma. Aí Ele te leva para a casa do oleiro. Aleluia. Se não saiu até na hora do batismo, vai sair lá na casa do oleiro. Porque Ele vai te quebrar, se for necessário Ele quebra de novo, se for necessário Ele quebra de novo, até você ser um vaso perfeito. Dai de covarasui de canta labás. Então o Senhor tem as suas formas de trabalhar na nossa vida, né? Tem crente que diz assim, eu sou filho do rei, eu não aceito passar necessidade. Aí o Senhor diz assim, verdadeiramente você é filha, você é filho do rei, mas você tem que saber que você vai passar necessidade, que essa é a minha vontade. Que nem o rei Jesus deixou de passar necessidade na terra. O rei Jesus nasceu numa manjedoura. O rei Jesus foi de uma família humilde. O rei Jesus passou processo, dependia de ajuda financeira de um de outro para poder ter o seu ministério amparado. E é você, sou eu que nós vamos livrar disso? Escute o que Deus mandou te dizer. O processo te espera lá na casa do oleiro. Aleluia. Não adianta correr não, que Deus vai te pegar lá na esquina. Não adianta não, que o Senhor vai te pegar lá na frente. Para baixar a baragás. Ó, não adianta dar jeitinho, não adianta ter conhecimento, que quando Ele fecha a porta ninguém abre. Ele tranca a porta e diz assim, eu quero ver qual o homem, qual a mulher da terra que vai abrir agora. Começa a dar tudo errado, começa a andar tudo para trás. Você bate, tem pessoa que te promete, eu vou te ajudar, daqui a pouco a pessoa vira as costas e esquece de você. Sabe por quê? Deus está trabalhando na sua vida para tu aprender. Quando tu dizer assim, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, tu vai dizer isso lá na prova. Sabe como? Comendo pão duro, comendo pão dormido, comendo aquela sopinha rasa. E não diga que está te faltando, porque o pão duro Ele está enviando para tu não morrer de fome. Glória. Ô lugar difícil, irmão, que é a casa do oleiro. Mas é lá que Ele trabalha. Lá você grita, você chora, você geme. Irmão, olha, você quer sair correndo. Louvado seja Deus. Não tem balde, não é nem caneca, não tem balde que tanta lágrima que você derrama dos seus olhos. Casa do oleiro é complicado, irmão, mas o lugar de experiência, é a hora e o momento que mais você vê Deus operar na sua vida. Aleluia. É a hora que Deus mais fala com você lá. Ei, vale a pena chorar, ei, vale a pena gemer nos pés do Senhor, porque o Senhor está trabalhando na sua vida. Agora, ó, não fica desesperado não, sabe por quê? Tudo é um período.
Casa do oleiro não é para todo sempre, é apenas um processo, é apenas um período na sua vida. Daqui a pouco passa esse período e você vai cantar o hino da vitória. Você deixa de comer pão duro para comer pão fresquinho. Quem crê assim, levanta a sua mão e dá glória a Deus. Oh, Rebeneve Asturimai. Você deixa de chorar um pouquinho, você deixa de sentir dor para poder dizer: Jesus me curou. É apenas um processo na sua vida. Na casa do oleiro, vamos conhecer a casa do oleiro? Se você for na casa de uma irmã, de um irmão aí, você vai conhecer. Eu acho interessante, tem algumas pessoas assim, tem um costume interessante. Eu já fui em muitas casas que as pessoas fizeram isso. Aí, pastor, antes de sentar, vem conhecer a minha casa. Vem cá, pastor, aqui é o banheiro. Falou, aqui é o meu quarto, aqui é o quarto dos meninos, ali é o quarto das meninas. Olha aqui a cozinha. Aí depois que apresenta tudo, agora vamos lá sentar, vamos conversar. Aleluia. E você viria a mobília da casa. Você viria lá o sofá, você viria lá a mesa, né? Você viria lá a cama, você viria tantas coisas dentro daquela casa. Só que na casa do oleiro é diferente. E uma das coisas, tem sempre um destaque numa casa, irmão. De repente alguma coisa na parede, é um negócio de gesso, alguma coisa assim que chama destaque na casa. É ou não é? Você olha tudo, mas tem alguma coisa que o dono daquela casa, a dona daquela casa, já põe num ponto estratégico para poder embelezar a casa. Aleluia, para poder enfeitar a casa. Só que tem um ponto estratégico do oleiro. E exatamente, irmãos, na casa do oleiro tem rodas. Segundo os Coríntios, aleluia, eu esqueci aqui de anotar, deixa eu pegar aqui rapidinho, missionária. Jeremias 18. É Jeremias 18. Muitas vezes na hora de transcrever eu acabo esquecendo, mas é o versículo 3. Diz aqui, eu vou ler aqui, desci à casa do oleiro e vi que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Então na casa do oleiro você vê de destaque as rodas. Agora sim, missionária, segundo os Coríntios capítulo 12, versículo 9. Esta roda não é da bicicleta do oleiro, não é do carro do oleiro, mas é uma roda diferente. Segundo aos Coríntios 12, versículo 9. E disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E de boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Olha que interessante. Essas rodas, irmãos, é exatamente o maquinário do oleiro. Aonde ele pega aquele barro, colocando lá, ele vai modelar o barro nas rodas. Então, é onde acontece o local, vamos dizer assim, principal, que nós sabemos que antes vem vários processos, até chegar na roda. Mas assim, a roda é onde o vaso vai criar forma. Se vai ser redondo, se vai ser fino. Então ali vai se decidir, o oleiro decide qual será a forma do vaso. Roda. Então é um processo giratório. E tudo que está girando não está preso a um lugar. Escuta o que eu vou te dizer nesta noite. Irmãos, na casa do oleiro, o Senhor te convida a você sentar nesse sofá. O Senhor te convida a sentar neste sofá, as rodas da casa do oleiro. Ali você vai ser sacudido, ali você vai ser chacoalhado, ali vai ter um movimento daqui, um movimento de lá. Louvado seja o nome do Senhor. Exatamente o que o Senhor falou para o apóstolo Paulo: meu filho, você está chorando por causa do espinho na carne, mas escute que é necessário. O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza.
roda, ali está uma massa frágil, que pode se quebrar, que pode se soltar. Ali está um momento da nossa vida, irmãos, que nós nos sentimos simplesmente na mão dele. É aquele momento que você vai para o pó. É aquele momento que você diz assim: Senhor, não estou aguentando mais esta batalha, está difícil demais. Mas eu quero te dizer, não saia da mão do oleiro, porque enquanto está acontecendo esse processo, aleluia, o Senhor, Ele está te formando, o Senhor está trabalhando na sua vida. E o Senhor manda te dizer assim: olha, com a fraqueza, vem buscar a face do Senhor. Com a fraqueza, busca a face do Senhor. Na fraqueza, ore. Na fraqueza, jejue. Na fraqueza, louve. Na fraqueza, exalte. Na fraqueza, evangelize. Na fraqueza, seja um verdadeiro servo, serva do Senhor. Porque exatamente nesta hora, que nesta fraqueza o Senhor vai te fazer um vaso forte. O Senhor vai te tornar um vaso forte. Irmãos, o momento que a gente vê que a gente está nesse momento, é exatamente esta hora, aonde você tira a força da fraqueza. Você nem sabe como você chegou, mas você chegou aqui nesta noite para glorificar o nome do Senhor. Muitas das vezes a sua perna veio caminhando sozinha, vamos dizer assim, mas você veio, irmão, sabe por quê? Porque é na fraqueza que você está tirando força. Deus está te aperfeiçoando nesta noite. Eu fico preocupado quando o crente, ele não tem esse processo. Eu fico preocupado, porque eu percebo que esse crente, ele não está na mão do oleiro. O momento que o vaso está girando, ele é tirado de um ponto e colocado no outro ponto. Ele sai do outro ponto e vai para o outro ponto. Ele sai daquele outro ponto e vai. É um movimento giratório, círculo. Tem momentos que Deus, Ele faz exatamente assim conosco. Uma hora você está em cima, outra hora você está embaixo. Uma hora alguém te exalta, outra hora alguém te humilha. Uma hora você está contando bênção, outra hora você está pedindo oração, porque a prova só Jesus sabe. Olha quantos movimentos Deus está fazendo na sua vida assim. É necessário você entender nesta noite que nada do que está acontecendo significa que é algo estranho na sua vida. É simplesmente o Senhor trabalhando na olaria. É as rodas. Na casa do oleiro, além de você encontrar lá a roda, as rodas, onde ele faz o vaso, o glória, você vai encontrar dois elementos principais para o vaso ser feito, que é a terra e a água. A água e a terra. Jeremias capítulo 18, versículo 4. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que apareceu bem aos seus olhos fazer. Então, irmãos, o oleiro, ele vai primeiro escolher a argila, né, a terra. Nem toda a terra serve. Depois ele vai colocar essa terra no local. E lá nesse local vai acontecer o processo que o oleiro vai pisar, vai mandar alguém pisar nessa terra, para ficar no ponto necessário, uma mistura de terra e água, aonde vai formar aquela massa, aquela argila, onde ele vai levar depois então para a roda, e depois continuar todo o processo até o final. Nós observamos que na casa do oleiro tem isso, água e terra. Mas no mundo espiritual não é diferente, porque na casa do oleiro, na presença de Deus, na vontade do Senhor, você consegue identificar esses dois elementos aí, água e terra. João, Evangelho de João capítulo 7,
versículo 37 ao 39. Evangelho de João, capítulo 7, versículo 37 ao 39. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de águas vivas correrão do seu ventre. E isto disse ele do Espírito, que haviam de receber os que nele crescem. Porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Então a primeira comparação que eu faço aqui de água é o símbolo do Espírito Santo. Jesus, ele comparou o Espírito como água. E a água, ela tem a sua finalidade de matar a sede, de refrescar, de limpar. Então o Espírito Santo, irmãos, na vida de um crente é muito importante. Porque na casa do oleiro, se o Espírito Santo não tiver no controle, não há condição de ser formado o vaso. Então, nesta mistura de terra e água, é necessário essa parte. Deus na nossa vida, o Espírito Santo na nossa vida. Agora o Espírito Santo, irmãos, ele é tão maravilhoso, ele é tão lindo, que quando ele bate na terra, ele amolece a terra. Quando o Espírito Santo está na vida de um crente, irmãos, pode ser o coração mais duro que ele vai amolecer da mesma forma. Aleluia. Quando a água, ela vai batendo em um determinado local, por exemplo, ela vai caindo numa pedra, nem sempre no momento tem o resultado. Com os anos se faz um buraco de tanto cair água naquele mesmo local. Tem crente, irmãos, que o processo é muito rápido. Quando vai na vida do crente, logo tem aquela transformação e vai, porque o crente ele abre o coração para o Espírito Santo. O crente ele abre o coração para fazer a vontade de Deus. Então não há dificuldade do Espírito Santo trabalhar. Mas eu já vi muitos crentes, irmãos, que o Espírito Santo está vindo como água, mas está demorando demais, mas está furando, está furando. Quanto mais a água está batendo na pedra dura, mais ela vai furar. Aleluia. Tem crentes que demoram um pouco mais, mas o Senhor vai fazer a obra também. O Senhor vai quebrantar também. O Senhor vai tirar a dureza de coração. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E nesta noite vemos um outro exemplo sobre água. Efésios capítulo 5, do versículo 25 ao 27. Aos Efésios capítulo 5, versos 25 ao 27. Vamos ver o outro símbolo da água. Em verdade vos digo, que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus. Não, é Efésios. Aos Efésios capítulo 5, versículo 25 ao 27. Aos Efésios capítulo 5, do versículo 25 ao 27. Nós estamos vendo então sobre a água, o que ela representa. Primeiro nós vimos aqui que ela representa a presença do Espírito Santo, e agora vamos ver o que mais ela representa. Efésios capítulo 5, versículo 25 ao 27. Vós maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando com lavagem da água pela palavra, para que apresenta a si mesma a igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Então, irmãos, a água também ela pode simbolizar a palavra. No momento que nós estamos no processo, irmãos, na casa do oleiro, é duas coisas que nos sustentam. É a presença do Espírito Santo e a palavra de Deus. Sem essas duas coisas a gente não consegue, irmãos. Porque o Espírito Santo é Ele que nos dá força. É Ele que intercede por nós com gemidos inexprimíveis na hora da nossa fraqueza. É o Espírito Santo que nos renova.
É o Espírito Santo, aleluia, que vai trabalhando na nossa vida, como também a própria palavra, ela vai fazendo isso, com o trabalho de uma água que vem, por exemplo, purificar. Através de você ouvir, através de você examinar, através de você aprender, esta água chamada palavra de Deus, ela lava a nossa vida. É onde muitas coisas que sujam a nossa alma, o nosso espírito, o nosso corpo é tirado através da palavra. É o momento que o Senhor, Ele fala contigo na palavra. É aquele momento que você acha que está tudo acabado, que o inimigo vai ter vitória. Você chega na igreja, o Senhor usa o pregador para poder falar contigo naquela noite. É o momento da palavra. É o momento que Ele está fazendo algo na sua vida. É o símbolo da água. Representa aí a palavra de Deus aplicada na nossa vida. Jesus já tinha dito: vós estáis limpos pela minha, vós estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Então, irmãos, é necessário o crente ele gostar de Bíblia. Aleluia, é necessário o crente não só gostar de poder, mas gostar de Bíblia também. Tem que ser a balança regulada, crescer na graça e no conhecimento de Deus. Aleluia. Errais por não conhecer as Escrituras nem o poder de Deus. Então a balança tem que estar regulada. Aleluia. Não adianta só você frequentar o culto de oração, o culto de consagração, se você não vem para o culto da palavra, se você não vem na escola dominical, você tem falta. Aleluia, por isso que o vaso está rachando. O vaso na mão do oleiro, quando ele estava formando ali, o vaso quebrou na mão do oleiro. E muitos acabam quebrando na mão do oleiro, porque está faltando alguma coisa aí nessa mistura. Ou está faltando mais água, ou está faltando mais terra. Tem crente que já está faltando, aleluia, mais água. E tem crente que está faltando mais terra. Mas o importante é você ter a medida exata, você ser moderado, você nem ser sem gosto e nem ser salgado, você tem que estar no tempero de Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Marcos capítulo 4, versículo 13 ao 20. Vamos ver sobre a terra, os tipos de terra. Vamos aqui simbolizar com a parábola que Jesus, ele disse. Marcos capítulo 4, do versículo 13 ao 20. E disse: não percebei essa parábola. Como, pois, entendereis todas as parábolas? O que semeia, semeia a palavra. E os que estão junto ao caminho são aqueles que quem a palavra é semeada. Mas tendo eles ouvido, vem logo Satanás e tira a palavra que foi semeada do coração deles. E da mesma sorte, os que recebem a mensagem sobre pedregais, que ouvindo a palavra, logo com prazer o recebem, mas não tem raiz em si mesmo. Antes são temporães, depois sobrevém tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. E os outros são os que recebem a semente entre espinhos, os quais ouvem a palavra. Mas os cuidados deste mundo, os enganos da riqueza e ambições de outras coisas entraram, sufocam a palavra e ficam infrutíferas. E os que recebem a semente em boa terra são os que ouvem a palavra e o recebem, e dão fruto, um a 30, outro a 70 e outro 100 por um. Jesus já chamou a atenção, ele já exortou, porque os discípulos, eles disseram assim: nós não estamos entendendo o que o Senhor está querendo dizer. Jesus contou uma parábola tão simples de ser entendida, que eles não entenderam. E o Senhor diz assim: não percebeis esta parábola? Como, pois, entendereis todas as parábolas? E muitas das vezes, irmãos, tem crente que é assim. O Senhor já falou 500 mil vezes e até hoje ele não entendeu. Certa ocasião, um pastor presidente, ele recebeu um grupo de irmãos de uma congregação. E quando chegou lá, quando o pastor recebeu aqueles irmãos, segundo o relato, diz que os irmãos foram reclamar do dirigente. E fizeram um pedido: pastor, tira o dirigente de lá, que a gente não aguenta mais ele. E o pastor presidente falou assim: mas o que está acontecendo lá? Falou: olha, o seguinte, ele não muda a mensagem.
praticamente todo culto de doutrina é a mesma mensagem. E nós não aguentamos mais. Ou se eu muda ele, ou a gente não vai mais para o culto de doutrina, que a gente não aguenta mais. O pastor presidente pensou, parou um pouco e falou: vou chamar esse obreiro, será que ele não tem mensagem, outra mensagem não? Mas de repente o Espírito Santo inspirou ele, tocou no coração dele. E o pastor, ele fez a seguinte pergunta para aquele grupo de pessoas daquela congregação: meus irmãos, minhas irmãs, olha, eu vou chamar o dirigente, mas antes eu preciso saber um detalhe. Falou: qual, pastor? Eu quero saber qual a mensagem que ele está pregando lá. Aí quem levou o caso, quem chefiou a reclamação, olhou para um e disse assim: como é que é mesmo a mensagem dele? Aí esse pensou: você lembra do que ele está pregando? Aí o outro: não estou lembrado. E você? Eu não estou lembrado também. Aí todo mundo olhou e falou: pastor, a gente esqueceu, não estou lembrado. Aí o pastor disse assim: eu não vou tirar o obreiro de lá não. É por isso que ele está repetindo a mensagem, porque até hoje vocês não aprenderam a mensagem. Então é por isso que o Espírito Santo está usando ele na mesma mensagem. Oh glória! Irmãos, às vezes o Senhor tem que bater na mesma tecla para crente entender, e tem crente que não entende. Casa do oleiro é um processo, irmão, mas tem gente que não sai da casa do oleiro. Já era para ter saído há um tempão, há muito tempo, mas toda hora vai, fica lá na casa do oleiro. Aleluia, batizou alguém ontem, amanhã a pessoa já está lá na frente, e aquele que está ainda na casa do oleiro. Sabe por quê? Você até hoje não compreendeu o que Deus quer na tua vida. O que semeia, semeia a palavra. Os que estão junto ao caminho são aqueles que têm a palavra e é semeada, mas tendo a eles ouvido, vem logo Satanás e tira a palavra que foi semeada nos seus corações. Aquela semente caiu até na terra, só que não caiu no local onde deveria ser plantada, ficou de lado. Em vez de cair no sulco da terra que foi aberto para poder plantar a semente, caiu de lado. E se caiu de lado, o que aconteceu? Ficou lá perdido. Foi aonde a ave do céu veio e arrebatou aquela semente. E Jesus disse assim: olha, significa exatamente o que o diabo tem feito com muita gente. Tem pessoas que ouvem a palavra, mas perde a bênção muito rápido. Essa terra não serve para ser vaso. Ô terra, desse jeito Deus não te quer. Sabe por quê? Porque você recebe a palavra aqui, quando termina o culto, na porta da igreja, o diabo já está roubando tua bênção. Você já está querendo criar encrenca com o irmão, você já está querendo criar encrenca com a irmã, você já está procurando falar mal de um, você já está querendo falar mal de outro. Terra, o diabo está levando a boa semente. Essa terra não serve para ser vaso não, irmão. Não serve. É necessário você entender nesta noite. Se converte e desça. E da mesma forma, os que receberam a semente sob pedregais, os quais ouvindo a palavra logo com prazer receberam, mas não têm raiz em si mesmo, antes são temporão, depois sobrevindo tribulação, perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. É outra terra que não serve para ser vaso. Porque debaixo dessa pedra, com certeza, tinha terra. E quantos crentes, irmão, carregam a pedra em cima de si? A semente bate lá e não chega a cair propriamente na terra, porque tem pedra por cima. Misericórdia. Tem crente que é muito complicado, irmão. Não dá para ser vaso de pedra. Tem que ser vaso de barro. O problema é que quando cai, não, como que vai enraizar se é pedra? Semente se enraiza na terra e não na pedra. Aí Jesus falou assim: são aqueles que quando vem perseguição por causa da palavra, luta, se escandalizam. São os crentes temporão.
Já viu crente temporão? É aquele crente que você diz assim, agora vai. E tá buscando, tá glorificando, já tá dando lugar. Daqui a pouquinho, ué, cadê aquele irmão? Cadê aquela irmã? Aí alguém diz assim, não aguentou não. Não, mas já estava indo tão bem. Aí você procura, aí você vai atrás, você liga, aí você visita. Ô meu irmão, o que aconteceu? Aí vem o dedinho, eu não sou mais crente mais não. Mas por quê? É muita luta, é muita perseguição. É porque não deixou a palavra entrar dentro do coração, irmão. Aleluia. Se não aguenta agora, como é que vai lá aguentar lá na frente? Irmão, vaso que é vaso, ele aguenta tudo, irmão. É por isso que Deus prepara bem lá na casa dele, na casa do oleiro. Sabe por quê? O vaso, ele não só recebe elogio, ele recebe pedrada, ele recebe calúnia, ele recebe chicotada, ele recebe tapa no seu rosto. Como Paulo falou, o apóstolo Paulo falou, e muitas das vezes eu naufraguei, passei fome várias vezes, muitas das vezes tive falta de vestimenta. Você está preparado para isso? Aleluia. Ô vaso, dá glória a Deus, vaso. Você é vaso mesmo? Está pronto para receber esse título? Porque se você for vaso, se prepara, porque vai vir luta, vai vir perseguição contra a sua vida. Aleluia. Coisa boa é entregar a chave. Coisa boa é entregar a porta aberta. Coisa boa é entregar, olha o anjo aí com a vitória. Irmão, mas nem sempre é assim. Tem hora que o que desce não é doce, o que desce é jiló. Jiló misturado com boldo e com jurubeba. Aleluia. Toma aí, Deus mandou te dar. Aí a tua cabeça vai rolar. João Batista olhou para Herodes e disse assim, olha Herodes, eu gosto muito de você, mas tu está errado. Tu tomou a mulher do teu irmão Filipe, tu está em adultério. Olha, me respeite porque eu sou imperador. Você é imperador, mas eu sou profeta de Deus. Mas eu arranco a tua cabeça, arranque, mas eu vou falar o que Deus mandar falar. A cabeça de João Batista rolou, mas a mensagem foi dada. Aleluia. Mas irmão, terra igual esta aqui, não tem condição não. Pedra, impedimento, tudo não dá. Não dá, vai, não vou. Sempre tem um impedimento, uma pedra que impede de enraizar. Já orou? Ah, não sei orar. Já orou? Não aguento orar. Já jejuou? Meu estômago dói. Já foi para a igreja? Não, estou muito fraco. Mas não vai não? Não vou também não. Tire essa pedra hoje, ressuscita em nome de Jesus. Aleluia. Lavassuribilai. Eita pedra difícil, misericórdia. Irmão, hoje vai ter um culto glorioso. Se não chover eu vou molhar a pé nada. Se o pastor colocar 10 ar-condicionados na igreja eu vou ficar suando igual cuscuz no fogo nada. Vamos para o evangelismo. Só se for de moto, andando de bicicleta, de carro, porque a pé não dá para mim não, vai dar bolha no meu pé. Tira essa pedra hoje em nome de Jesus, vaso. Aleluia. Alabachorabanassai. Aleluia. Como é que é a igreja lá? Gostei da igreja, mas como é que é a igreja lá? Como é que é o ensinamento? Falou, olha, é no estreito de Jesus. Ah, mas tem palavra de exortação? Tem. Então não dá para mim não. Tira essa pedra em nome de Jesus. Deixa a palavra enraizar na sua vida. Lá e Jeová Sébia. E os outros recebem a semente entre os espinhos, o qual ouvem a palavra, mas os cuidados desse mundo, os enganos das riquezas e as ambições de outras coisas entrando sufocam a palavra e fica infrutífera. Tem até terra que dá para frutificar, mas por causa dos espinhos mata a plantinha, não frutifica, mata. Aleluia. E representa as riquezas e ambições desse mundo.
O que tem crente caindo na fé por conta desses espinhos não é brincadeira. Aleluia. Meus irmãos, minhas irmãs, eu já vi vaso assim, na posição, quando tudo está faltando. Eu já vi vaso no processo ser fiel. Mas eu já vi vaso se corromper quando o nome começa a ser honrado. Eu já vi vaso ser corrompido entre esses espinhos aí das coisas desse mundo. Aleluia. Cuidado com os espinhos desse mundo. Se o Senhor te tirar da prova hoje, não deixe que os espinhos mate a tua fé. Não deixe que os espinhos impeçam o trabalhar de Deus na sua vida. Oh glória. Aleluia. Vai dar lugar ainda para Deus? Glória a Jesus. Se Jesus te dá o melhor sapato, se Jesus te dá o melhor vestido, a melhor veste, o melhor terno, aleluia, que você chegar, chama até atenção, você vai continuar dando lugar? Você vai continuar fazendo a vontade dele? Ou você vai se sentir uma estrela? Irmão, sabia que tem pessoa que até muda de ministério por causa disso? Enquanto está no anonimato, na casa do oleiro, aleluia, é da igrejinha, glória. Mas de repente o Senhor faz assim, ó, pronto, vou te dar a oportunidade. Vai, continua sendo fiel. O Senhor falou para Israel: olha, eu passei vocês no processo no deserto, para quando vocês chegar lá em Canaã, comer do bom e do melhor, para que vocês não esqueçam que sou eu que estou dando vocês. E tem crente que esquece do que Deus está fazendo. Aleluia. Não, pastor, agora é hora, chegou o meu tempo. Falou, chegou o seu tempo? Como assim? Chegou o meu tempo de ir embora. O meu tempo. Ué, por quê? Porque agora eu já saí da casa do oleiro. É a hora que você tem que permanecer dando fruto. É hora da gratidão a Deus. Aleluia. Não mude, não mude, não mude. Permaneça. Cuidado com os cuidados desta vida. São enganos e sufocam a palavra, e ela se torna infrutífera. Para terminar, os que recebem a semente em boa terra são os que ouvem a palavra e a recebem e dão fruto, um a 30, o outro a 60 e a outro 100 por um. Esta é a terra que Deus quer usar para fazer vaso. Eita glória. Tem terra boa aqui nesta noite? Será que tem terra boa? Será que o oleiro pode encontrar terra boa aqui nesta noite? Oh, louvado seja o nome do Senhor. Quando o Senhor encontra aquela terra boa, irmão, é onde que Ele vai trabalhar. Falou, vai servir, não vai me decepcionar, vai me dar honra, aleluia, vai aguentar o que for necessário, mas não vai negar o meu nome. Louvado seja o nome do Senhor. É aquela terra que a semente bateu na terra. Irmão, tem terra que é tão fértil. E recentemente aconteceu um caso assim semelhante. A gente estava com a plantinha, mas a terra não era muito boa, irmãos. Regamos, fizemos de tudo, mas a plantinha não foi para frente e morreu, porque a terra não era fértil. Aí alguém disse assim, fulana de tal tem uma terra muito boa. Aí, aleluia, a missionária, minha esposa, foi lá e pediu essa terra estercada. Glória a Deus, aí resolveu o problema da planta. Glória a Jesus. Eu quero dizer que você precisa ser uma terra dessa. E nesta noite o Senhor está dizendo que na casa dele tem água e tem terra, mas tem terra boa. Eu quero profetizar que tem terra boa aqui nesta noite. Eu quero entender, eu quero acreditar que tem terra boa aqui nesta noite. Sabe o que vai acontecer? Deus vai investir no teu ministério. Deus vai investir na sua vida. Já vai se acostumando aí com a irmã que está do seu lado, com o irmão que está do seu lado. Vai chegar tempo que vai ser difícil ver ele, vai ser difícil ver ela. Sabe por quê? O campo espera esta pessoa. O chamado espera esta pessoa. Louvado seja o nome do Senhor. Deus é Deus na nossa vida. Uma coisa que não pode faltar lá na casa do oleiro
é o vaso. Na casa do oleiro tem vaso. Quando Ezequiel, ou seja, Jeremias chegou, ele viu tudo que nós já falamos aqui, mas ele olhou, tinha uma prateleira cheia de vaso. Já tinha trabalhado, estava lá secando, estava lá no teste da água para ver se ia dar algum vazamento. Ele olhou, era vaso na prateleira, era vaso no forno, ô glória, secando. Era vaso no sol, meu Deus do céu. Era vaso, aleluia, na mão do oleiro. Um saía bom, o outro quebrava e ia de novo. Era uma casa cheia de vaso. Não é igual a igreja, irmão? Glória, tem vaso para todo jeito aqui, louvado seja Deus. Tem vaso que está no processo da água, vaso que está no processo do fogo, tem vaso que está no processo de quebrar e fazer de novo, tem vaso no sol, tem vaso na olaria, tem vaso de Deus aqui nesta noite. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 14 ao 27. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 14 ao 27. Nós já estamos terminando. 1 Coríntios capítulo 12, do 14 ao 27. Primeiro, né? Este dos filhos de Gade foram os capitães do exército. Aleluia. Hoje está uma bênção. Quando não é eu que anotei errado, é missionário que está lendo errado. Mas está bom, o importante é que Jesus está falando. Meu Deus. Até nisso a gente vê a mão de Deus. O Senhor mostrando assim, não tem ninguém perfeito aqui. Todo mundo tem defeito. Oh glória. Todo mundo é vaso, todo mundo é vaso. 1 Coríntios capítulo 12, do 14 ao 27. Glória a Deus, aleluia. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. E se o pé disser, põe, não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? E se a orelha disser, porque não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? E se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? E se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou o membro no corpo, cada um deles como quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Agora, pois, há muitos membros, mas um corpo. Até o 27, né? Até o 27. E o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós. Antes, os membros do corpo que parecem ser o mais fraco são necessários, e os que reputamos serem menos honrosos do corpo, e esses honrosos muito mais, e os que em nós são menos decorosos, dando-nos muito mais honra. Porque os que em nós são mais honestos, não têm necessidade disso, mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra o que tinha falta dele, para que não haja divisão no corpo, mas antes tenha um membro igual cuidado um dos outros, de maneira que se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros regozijam com ele. Ora, vós sois o corpo de Cristo, e os seus membros em particular. Meus irmãos, nós somos como um corpo. O corpo, ele tem várias partes, vários membros, mas todos os membros do nosso corpo são extremamente importantes. E assim são os vasos na casa de Deus. Cada um tem o seu valor próprio. Não existe vasos que não tenham valor. Aleluia. Tem pessoas às vezes que olha, só porque o irmão pula, profetiza, entrega a revelação, dá valor mais para ele do que para o outro. Isso está errado. Todo mundo tem o seu valor na casa de Deus. Se o irmão pula, profetiza, sapateia, ele tem valor. Se o irmão não faz nada disso, mas é um servo, uma serva de Deus fiel, tem o mesmo valor na presença do Senhor. O que Deus não vai usar aquele de uma forma, vai usar o outro de outra forma. Nós vamos completar, uns completam os outros. Todos têm as suas funções na casa de Deus.
Aleluia. Eu acho bastante interessante, irmãos, essa comparação que o apóstolo faz, né, dos ministérios na casa do Senhor. Vamos como o tema desta noite, né, dos vasos aqui na casa do oleiro. Interessante, se você olhar para o teu corpo, se você olhar para a tua face, você vai perceber algo bastante interessante. Você tem na sua face os seus olhos, o seu nariz, a sua boca e as suas orelhas. Vamos colocar assim. Então, veja que coisa interessante. Diz a Bíblia que quando um sofre, todo mundo sofre junto. Quando um é honrado, todo mundo é honrado. Se os olhos estão bem, você não vai cair e o teu nariz não vai sofrer. Aleluia. Se os teus olhos estão vendo, você não vai tropeçar e bater com o nariz, não vai bater, aleluia, com o rosto em chão. Mas se os teus olhos ficarem cegos, você vai tropeçar e todos os demais órgãos vão ser feridos também. Está entendendo? Aleluia. Veja que coisa interessante, mas quando um quer ajudar o outro, aí você vai no oftalmologista e diz assim: olha, eu não estou enxergando nada, doutor. E ele diz assim: olha, você está com problema, vai ter que usar óculos. Só que o óculos ele vem para poder ajudar a visão. Só que para poder ajudar a visão, vai ter participação de duas pessoinhas aí, aleluia, que ninguém gosta de falar, do seu nariz e da sua orelha. O seu nariz vai ser o suporte principal para ele ficar encaixadinho, e a sua orelha vai ali segurar as alcinhas, as perninhas do óculos. Agora imagina se você arranca a orelha e diz assim: não preciso da orelha. Como é que você ia usar óculos agora? Imagina que se você arranca o teu nariz, como é que é ter o suporte para o seu óculos? É coisa interessante, irmãos. Olha, eu quero falar para você nesta noite que está aqui: não se sinta menosprezado, não. Você é importante na casa do Senhor. O diabo tem falado para você que você não é importante. Ah, eu nem vou porque eu não faço falta, eu não faço nada. Ei, você faz sim. Pode ser que você não esteja pregando, pode ser que você não esteja doutrinando, pode ser que você não esteja cantando, tocando um instrumento, mas você está intercedendo porque tem fazendo isso aqui. Você está intercedendo, dizendo: Senhor, usa o pregador, usa o instrumentista, usa o levita da tua casa. Você faz falta na casa do Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Oh, glória a Jesus. Tem vaso. Se tem vaso, será que tem vaso aqui nesta noite? Oh, glória a Jesus. Tem vaso para tudo, irmão. Eu já disse, tem vaso na prateleira. Tem vaso que está lá só aguardando a promessa de Deus para ser usado. Aguarde, porque vai chegar a tua vez. Aguarde, porque no tempo de Deus o Senhor vai fazer algo na sua vida. Tem vaso que já estão saindo da prateleira para poder ser usado. Oh, aleluia. Quem sabe nesta noite não chega a sua vez. Quem sabe é tempo de Deus te levantar na terra e o nome dele ser glorificado na sua vida. Mas tem vaso também que ainda está naquele processo do forno. Oh, glória. Muitas das vezes o forno é aquecido 7 vezes mais, mas tem que passar por ele, não adianta você correr. Quantas das vezes você diz assim: Senhor, não vou suportar, eu não vou aguentar. Mas o Senhor te diz: aguenta mais um pouquinho de tempo. Aguenta mais um pouquinho, porque você vai sair desse processo. Não discuta com Deus, deixa Deus trabalhar na sua vida. O vaso na mão do oleiro, ele já está pronto, já passou por todo o processo, mas o último processo é o da água. O oleiro põe água e deixa ali para ver se vai vazar água. E tem hora que vaza, tem hora que é rachadura, micro rachadura, que o oleiro vai ver, vai ter que novamente para o processo. Porque vaso não pode ter rachadura, porque vai perder azeite pelo caminho. Aleluia. Pastor, mas nem um pedacinho, não pode nem ter nem um pedacinho, nem um buraquinho minúsculo de um tamanho de um fundo de agulha. Tem que guardar tudo o que Deus te dá na sua vida. Aleluia. Eu quero falar para você que você acha que você está preparado, mas você não está preparado. É por isso que Deus não colocou coisas maiores na sua mão ainda, porque se Deus colocar, você quebra.
Aleluia. Se Deus te colocar na frente da batalha, você vai perder a batalha. É por isso que você está ainda na retaguarda. Sai de Cobanás. Tem crente que às vezes sai até da igreja. Mais um ano eu não fui consagrado a pastor. Mais um ano eu não fui consagrado a missionário. Mais um ano eu não fui consagrado a missionária. Mais um ano eu não fui consagrado a evangelista. Mais um ano eu não fui consagrado a presbítero. Mais um ano eu não fui consagrado a diácono. Mais um ano eu não fui consagrado a cooperador. Ei, você ainda não está preparado. Aleluia. Mas é o homem que está me impedindo a chamada. Quem é o homem para impedir a chamada na sua vida? É Deus que está te guardando. É Deus que está te preparando primeiro, para você não perder lá na frente que Ele está colocando na sua mão. Alai de Comandaracebinai. Para terminar, se tem vaso, tem. Pentecostal já sabe, né? Se tem vaso, tem. Se tem vaso, tem. No vaso pode ter água, o vaso pode ter grãos, o vaso pode guardar pergaminho. Tantas utilidades que um vaso tem. Colocar flores, plantar uma planta. Mas, irmãos, que coisa bonita é o vaso com azeite. 2 Reis, capítulo 4, versículo 2 ao 6. E a gente encerra aqui. 2 Reis, capítulo 4, do versículo 2 ao 6. E Eliseu lhe disse: que hei de eu te fazer? Declara-me o que tens em casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede para ti vasos emprestados, todos os teus vizinhos, vasos vazios e não poucos. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, deita o azeite em todos aqueles vasos e põe a parte que estiver cheia. Depois que a gente sai da casa do oleiro, já conhecemos. Falta mais dois? Pode ler então. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos, e eles faziam os vasos e ela os enchia. E sucedeu que, cheios que foram os vasos, disse a seu filho: traze-me ainda um vaso. Porém ele disse: não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Pastor James, me explica uma coisa. Depois que o vaso sai da casa do oleiro, e aí? Eu quero te afirmar nesta noite que o Senhor Ele vai te usar. Você não tem nada em casa não, viúva? Não, só um vaso com um pouquinho de azeite. Então você vai precisar de vaso, mais vaso. Pega vaso emprestado. Olha a utilidade do vaso. Deus vai te levantar, mas não é para ficar sentado na igreja. Membro de banco é prego. Você vai ser levantado por Deus para uma finalidade. Se prepare para pregar, se prepare para evangelizar, se prepare para louvar, se prepare para ter utilidade na mão do Senhor. Chama vaso emprestado. Vai ter momento do chamado, alguém vai te chamar. Vaso emprestado. Aleluia, vem cá, o Senhor quer te usar. Eu estou precisando de azeite, vem cá na minha casa orar. Eu estou precisando de azeite, vem cá expulsar esse demônio. Eu estou precisando de azeite, vem cá me ajudar. Você tem uma finalidade, você tem uma utilidade nas mãos do Senhor. Aleluia. Quantos vasos que estão emborcados na casa do Senhor viraram de boca para baixo, não recebe mais azeite, não tem utilidade. Tem vaso, a única coisa que tem dentro dele, sabe o que é? Poeira e teia de aranha, porque não quer dar glória, não quer aleluia, não quer orar, não quer buscar, não quer dar lugar, não quer evangelizar, não lembra nem o último dia que fez jejum. Eu quero te dizer que hoje é tempo de conserto na sua vida. Só vai receber azeite quem desemborcar. Só vai receber azeite nesta noite quem quiser receber azeite. A igreja de pé, a igreja de pé. Mas enquanto tem vaso para usar, o azeite vai descer. Enquanto tem vaso para Deus usar, tem azeite. O azeite só parou quando a mulher disse assim: acabou o vaso. O menino falou: acabou o vaso. E o azeite parou, cessou, acabou. Enquanto tiver um crente aqui nesta noite com sede de Deus, o Senhor vai matar sua sede. Enquanto tiver aqui nesta noite um crente com fome das coisas espirituais, o Senhor vai te alimentar.
Enquanto tiver um crente gritando, implorando, aleluia, dizendo: Senhor, me usa, Senhor, me batiza com o Espírito Santo, Senhor, me renova, Senhor, me dá dom espiritual, vai continuar descendo glória, unção, poder, virtude. Tevaragachou manarai, rabacalabachanda, rabacara, chobanai. Quem quer receber, pode receber nesta hora. Você quer, receba, você precisa, receba, porque o que não falta aqui é azeite, aleluia, o que não falta aqui é azeite, e se tem vaso, vai descer mais azeite na sua vida. Oh, aleluia. Vem, ó Senhor, e completa a obra tua em mim. Torna minha alma dileta, enchendo-me de ti. A igreja comigo. Ó, manda agora o bom Consolador, minha alma te implora, ó meu amado Senhor. Só um momentinho, diaconisa Lídia. Aleluia. Tem alguém que está do seu lado, uma irmã, um irmão que está do seu lado. Enquanto estiver cantando esse hino, você vai abraçar o seu irmão, a sua irmã, e você vai fazer uma breve oração por ele. Você vai orar por ela e ela vai orar por você. Você vai orar por ele e ele vai orar por você. Uma oração bem breve, mas você vai pedir: Senhor, enche esse vaso de azeite. Eu navegarei no oceano do Espírito, aleluia, e ali adorarei ao Deus do meu amor. Enquanto você ora, ele e ela vai receber. Eu adorarei no oceano do Espírito, meu Deus, e ali adorarei a Vashebrinas. Está descendo azeite. Ao Deus do meu amor. Jesus vai batizar agora. Espírito, Espírito, pode falar mistério com teu Deus. Oh, como fogo, aleluia. Vem como em Pentecoste, ó, vem e enche-me de novo. Renova, Jesus, batiza, 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 Senhor. Espírito, batiza, batiza, vai batizando, Jesus, vai renovando. Tem vaso, tem vaso, tem azeite, tem vaso, tem azeite, receba agora. Vem como em Pentecoste, ó, vem e enche-me de novo. Eu adorarei, meu Deus do céu, meu Deus, ao Deus da minha vida. Oh, aleluia, que me compreendeu sem nenhuma. Não fica preocupada não, não fica preocupado não, dá lugar para o Espírito Santo. Eu adorarei ao Deus da minha vida. Glória a Deus, que me compreendeu. Te face de comandarai, Terry, receba aí agora o fogo lá da glória, neste lugar que é santo.
receba aí de novo. Pode recebendo. Receba aí. Receba a presença de Deus nesse momento. Receba a glória do Senhor. O Senhor não te levou para a olaria à toa. É porque você é vaso. Oh, aleluia a Deus. Glória. Espírito, que desce como fogo santo, vem como em Pentecoste, ó, vem e enche-me de novo. Eu adorarei. Senhor, nós te damos graça, Pai, por esta palavra que o Teu Espírito Santo ministrou em nosso coração, pelo derramado Teu Espírito, Pai, em nosso meio, pela Tua presença, meu Pai, que é viva e real. Continua, Pai, abençoando o Teu povo, porque somos convidados a conhecer a casa do oleiro. Ó Deus, de lá ouviremos a Tua palavra e seremos preparados para a boa obra. E por isso nesta hora, Pai, declaro, Pai, a Tua bênção sobre o Teu povo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Que Deus abençoe a todos. E com certeza o Espírito Santo, Ele falará mais em vosso coração. E mesmo sendo humilhado, e mesmo desempregado, espera o momento exato de por Cristo ser exaltado. Tem que dar glória na prova, tem que dar glória na prova, para receber vitória.